Olá, aqui é o podcast da Gráfica Tipo Alfa, trazendo as novidades, dicas e histórias do mundo da comunicação visual e da impressão. Bora começar! Sabe aquele momento em que você pega um folheto, uma embalagem ou um cardápio e simplesmente consegue ler tudo com conforto, sem forçar a vista, sem precisar de nenhum aplicativo? Parece básico, né? Mas isso é resultado de uma escolha de design. E hoje a gente vai falar sobre por que essa escolha importa muito mais do que parece, especialmente quando se trata de material impresso. A gente vive num mundo onde o digital parece ter engolido tudo. Mas para uma parte enorme da população brasileira, o papel continua sendo o principal meio de acesso à informação. Estamos falando de pessoas acima de 60 anos que representam um segmento crescente e que muitas vezes preferem ou precisam do material físico. Também estamos falando de pessoas com deficiência visual, com dificuldades cognitivas ou simplesmente sem acesso constante à internet ou a um smartphone. Para essas pessoas, um folheto bem feito não é um capricho, é uma necessidade. E a indústria gráfica brasileira, que é um setor vibrante, com mais de 70 mil empregos diretos e um crescimento de 13% no número de empresas nos últimos anos, tem tudo a ganhar ao abraçar esse tema. Acessibilidade não é só responsabilidade social, é uma decisão estratégica que abre novos mercados. Vamos começar pelo elemento mais crítico de qualquer peça impressa, a tipografia. A escolha da fonte pode incluir ou excluir uma pessoa antes mesmo de ela ler a primeira palavra. Fontes sem serifa, aquelas sem aqueles tracinhos nas extremidades das letras, costumam ser mais claras, porque os caracteres têm formas mais distintas. Pense no I maiúsculo e no L minúsculo. Em muitas fontes, eles são praticamente idênticos. Isso gera confusão. Além da escolha da fonte, o tamanho importa muito. Para públicos com baixa visão, textos a partir de 12 ou 14 pontos são o mínimo recomendado. O espaçamento entre linhas e entre letras também faz uma diferença enorme. Quando o texto está muito comprimido, ele vira um bloco denso que cansa a vista e intimida o leitor. E o uso de negrito para criar hierarquia é muito mais eficaz do que depender de itálico ou fontes condensadas, que são visivelmente mais difíceis de ler. Aí vem outro pilar fundamental, o contraste. O clássico texto escuro sobre fundo claro ainda é o padrão de ouro da legibilidade. E quando a gente usa cores, precisa ter sensibilidade. Milhões de brasileiros têm alguma forma de daltonismo. Então, depender exclusivamente da cor para transmitir uma informação, como em gráficos de pizza com fatias coloridas e sem rótulo, é uma receita para excluir uma parte do público. Uma dica prática aqui: antes de mandar qualquer arquivo para impressão, converta o design para a escala de cinza. Se a hierarquia visual ainda estiver clara, se você ainda conseguir diferenciar os elementos, o design está no caminho certo. Existem também ferramentas online que simulam como pessoas com daltonismo enxergam uma peça. São simples de usar e fazem uma diferença enorme no resultado. Mas a acessibilidade impressa vai além do que se vê. Para pessoas cegas ou com deficiência visual severa, o tato é a porta de entrada para o mundo. O braille em embalagens, cartões e sinalizações é uma das formas mais poderosas de inclusão que o design gráfico pode oferecer. Já o uso de relevo seco, aquela técnica que deixa uma área em alto relevo no papel, e de vernizes com textura, pode destacar informações importantes, criar diagramas táteis e até diferenciar seções de um folder. A textura do próprio papel também pode guiar o usuário. A produção desses recursos exige maquinário específico e conhecimento técnico. Por isso, ao planejar um projeto com esses elementos, é fundamental pesquisar e qualificar bem o parceiro gráfico. Não basta querer, precisa de quem saiba executar. E por falar em inovação, uma das tecnologias que mais abriu portas para o design inclusivo é a impressão sob demanda, o chamado POD. Com ela, você não precisa mais de uma tiragem enorme para viabilizar um projeto. Isso significa que editoras e designers podem lançar versões de um livro com fontes ampliadas, em papel de alto contraste ou com elementos táteis, sem o risco financeiro de um estoque grande. O acesso ao conhecimento para quem precisa de formatos especiais deixa de ser um sonho e vira uma realidade economicamente possível. E não precisa ser tudo ou nada. O impresso e o digital funcionam muito bem juntos. Um código de resposta rápida em um material impresso pode levar a uma versão em áudio do conteúdo, a um vídeo em língua brasileira de sinais ou a uma versão digital com todos os recursos de acessibilidade da tela. Esse modelo híbrido
amplia o alcance da comunicação sem abandonar quem depende do papel. O mercado de audiolivros, por exemplo, cresceu 15% entre 2021 e 2022. Isso mostra que o público quer consumir conteúdo de formas diferentes. O papel do design é garantir que ninguém fique de fora independentemente do formato. Na prática, a acessibilidade impressa aparece em lugares que a gente frequenta todos os dias. Cardápios de restaurante com tipografia clara e contraste adequado. Sinalização interna em hospitais com elementos táteis. Embalagens de produto com fontes legíveis nas instruções e marcadores físicos que diferenciam itens parecidos, como shampoo e condicionador. Materiais educacionais produzidos sob demanda que chegam a quem não conseguiria ler uma impressão padrão. Há um desafio real nesse caminho, é verdade. Muitas gráficas brasileiras ainda operam com equipamentos antigos, e o preço do papel no Brasil é bastante volátil, o que complica o planejamento de projetos com materiais especiais. Mas as ferramentas para superar esses obstáculos já existem. A impressão sob demanda, os fluxos de trabalho híbridos e os avanços tecnológicos em acabamentos estão tornando o design inclusivo cada vez mais viável. O ponto que fica de tudo isso é simples. Design acessível não é sobre adicionar recursos extras no fim do processo. É sobre pensar desde o começo em quem vai usar aquele material. É antecipar barreiras antes que elas excluam alguém. Quando isso é feito bem, o usuário nem percebe o esforço. Ele só sente a fluidez da informação. Para a indústria gráfica brasileira, isso não é um fardo. É uma oportunidade de reafirmar o papel único impresso como uma plataforma de comunicação tangível, duradoura e, acima de tudo, inclusiva. O futuro do papel não está em competir com a tela. Está em ocupar o espaço que só ele pode ocupar. O espaço de quem precisa segurar a informação nas mãos. Esse foi o podcast da Tipo Alfa de hoje. Se gostou, compartilha com aquele amigo empreendedor. Até a próxima.